Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar do cumprimento ou do descumprimento do Marco Legal da Primeira Infância. Uma pesquisa de campo feita para o Conselho Nacional de Justiça fez uma constatação preocupante. Os direitos das crianças têm sido desrespeitados pelo poder público quando a mãe é interna em uma unidade socioeducativa ou quando é detenta em um presídio feminino. O Marco Legal da Primeira Infância foi criado há 7 anos e atualiza trechos do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Código de Processo Penal, da Consolidação das Leis do Trabalho, da Lei da Empresa Cidadã, entre outras leis. É considerada inédita no mundo para a garantia de direitos humanos fundamentais das crianças entre 0 e 6 anos de idade, como explica a analista judiciária Ivânia Guest. Na primeira infância, a ciência mostra que é o período onde se forma 70% da arquitetura cerebral humana, nos primeiros 6 anos de vida. Se ali não se tem a oportunidade de ter o vínculo afetivo, a nutrição adequada, que inclusive a ciência mostra que o leite materno tem substâncias específicas que nenhum outro alimento tem, necessárias para o desenvolvimento cerebral. E isso vai ser a condição para ela conseguir ter a escolaridade necessária, conseguir cuidar dos próprios filhos, conseguir exercer a cidadania plena, depois ter a competência para uma inclusão profissional. Mas esta situação ideal está longe do encontrado no cenário penal e socioeducativo do Brasil. A pesquisa Relatos da Invisibilidade, parceria entre o CNJ e o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, constatou que os direitos das adolescentes e das mulheres grávidas ou das mães de crianças pequenas são ignorados. Mesmo quando cometem pequenos crimes, elas são consideradas irrecuperáveis pelas autoridades e órgãos públicos, como as polícias, membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. Assim, são afastadas dos filhos que, por consequência, têm os próprios direitos atropelados. Então, a gente tem muitos direitos que não estão sendo oferecidos nesse momento da vida e estamos lidando muito mais com as consequências que poderiam ter sido prevenidas se isso tivesse sido bem cuidado. Então, a gente tem um sofrimento pessoal, familiar, social e um gasto público imenso que poderia ter sido evitado. Especialistas em primeira infância dizem que é preciso cumprir a política judiciária nacional, ou seja, criar comitês internos nos tribunais de justiça, com a representação das varas da infância e da juventude, do sistema socioeducativo e penal, da justiça do trabalho, da federal e da restaurativa. Isso significa que a gente, então, precisa implementar o Marco Legal da Primeira Infância internamente no próprio judiciário, conectando as áreas que parecem separadas, mas que podem estar atendendo uma mesma criança, um mesmo adolescente, uma mesma mãe e pai, e que precisam, então, construir um plano de atuação integrada, que isso sim vai dar o resultado desejado e vai prevenir o próprio sofrimento, o próprio agravamento desses problemas que, se não forem vistos de forma integral, não se modificam, e isso também vai ajudar o judiciário a alcançar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16, que é construir de fato instituições de justiça mais eficazes e eficientes. E para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Luciana Silva Garcia, pesquisadora e professora do Programa de Pós-Graduação em Direito do IDP, o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Converso também com Paola Stucker, doutora em Sociologia e pesquisadora no PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Muito obrigado a vocês duas pela entrevista aqui no Link CNJ. Antes de mais nada, eu quero fazer um alerta. A Paola está em casa, um vizinho faz uma obra que produz barulho e alguma interferência no programa haverá, mas a gente consegue ouvi-la bem. E a primeira pergunta é justamente para a Paola. Paula, você participou tanto da parte quantitativa quanto da qualitativa dessa pesquisa e pode, portanto, nos dar um panorama bastante amplo. O que você diria que é destaque? Quais os pontos mais importantes identificados pela pesquisa?
É um desafio responder essa pergunta, porque nós produzimos centenas de análises por uma equipe muito qualificada. Somente na pesquisa quantitativa, nós trabalhamos com 10 bases de dados para tentar mapear todas as informações possíveis sobre o cenário do marco legal da primeira infância no contexto da privação de liberdade de mães e gestantes. Mas se eu tenho mesmo que destacar um dado principal e que eu acho que representa todo o desafio da implementação do marco legal da primeira infância, é que essa lei, ela vem em 2016 buscando garantir a proteção das crianças, né, na primeira infância, mas não só delas, também reforçando o ECA, reforçando a prioridade absoluta na proteção de crianças e adolescentes. E uma das questões que ela marca é a importância da prisão domiciliar ao invés da prisão preventiva às mulheres gestantes que são presas em flagrante, gestantes e mães de crianças até 12 anos. E na nossa pesquisa a gente viu que no ano de 2016, que foi o ano da implementação do Marco Legal da Primeira Infância, a mesma quantidade, o mesmo percentual de mulheres encarceradas grávidas e não grávidas, que foi cerca de 50%. Ou seja, em 2016, no ano da implementação do marco, a gente não teve nenhum impacto percebido. Ou seja, nas audiências de custódia, em que essas mulheres, após a prisão em flagrante, eram analisadas se seriam de fato encarceradas ou não, o resultado para gestantes e não gestantes foi exatamente o mesmo. E aí, nos anos seguintes, a gente teve uma série de avanços também normativos, como com o habeas corpus coletivo, né, que determinou a prisão domiciliar para essas mulheres. A gente teve um pouquinho de decréscimo no percentual de mulheres gestantes encarceradas. Mas ainda assim, em 2020, que foi o último ano analisado, a gente tem o dado de que 1% das mulheres gestantes ainda eram encarceradas. E é muito interessante trazer essa abordagem junto com a abordagem da pesquisa qualitativa, que vai nos demonstrar como os atores do sistema de justiça justificam o encarceramento de mães e de gestantes, mesmo quando as normativas sugerem e solicitam o contrário. Luciana, eu lhe faço a mesma pergunta. O que você destacaria? Qual o ponto ou os pontos mais importantes que a pesquisa identificou? Essa pesquisa qualitativa, ela foi feita juntamente com a pesquisadora Thaís Lemos Duarte, nossa colega de pesquisa, muito qualificada, e nós entrevistamos, Guilherme, cerca de 180 atores do sistema de justiça, ou seja, juízes, membros do Ministério Público, membros da Defensoria Pública. Também entrevistamos membros integrantes do Poder Executivo Estadual, de governos estaduais, do governo federal, representantes de prefeituras, né, de municípios. Entrevistamos pessoas das 5 regiões do Estado brasileiro, de diversos estados diferentes, do Rio Grande do Norte, indo para o Rio Grande do Sul, São Paulo. Então, foi uma variedade de atores entrevistados no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso. Então, a preocupação nossa foi justamente levantar a percepção desses atores sobre a aplicação do marco da primeira infância em relação a essa mulher gestante, adolescente gestante, mãe, adolescente e mulher num ambiente de privação de liberdade, mãe, né, de crianças no período da infância, na primeira infância. E eu acho que o principal que nós podemos perceber, né, do relato, da narrativa desses atores, é ainda uma concepção bastante moralizadora dessa mulher, moralizadora dessa adolescente, que comete um ato infracional, que incorre num crime, na maioria das vezes relacionado ao tráfico de drogas, e por essa mulher estar numa condição de gestação, estar gestante ou ser mãe, as penas, né, a leitura que esses agentes fazem sobre a aplicação da pena ou da medida socioeducativa sobre essas mulheres e sobre essas adolescentes é ainda mais rígida, é ainda mais dura. Então, se eu pudesse sintetizar numa palavra, porque você é mãe, você não poderia, em hipótese alguma, incorrer num ato infracional, incorrer numa ilegalidade, num crime.
Então, por conta disso, você merece todo o rigor da lei. É como se a condição da maternidade estivesse intrinsecamente relacionado à necessidade do Estado punir mais ainda essa mulher ou submeter a adolescente a uma situação de cumprimento de medida socioeducativa ainda mais rígida. E a pesquisa qualitativa, da qual a colega doutora Luciana falava, traz muito essa dimensão de como os atores justificam por uma ordem pessoal e individual da vida de cada uma dessas adolescentes e mulheres, algo que tem no seu panorama e no seu contexto questões que são estruturais e que fazem parte do nosso histórico de formação desse país de uma maneira desigual, de uma maneira com racismo estrutural também, ali na base da constituição da sociedade. Essas mulheres e meninas são ainda mais culpabilizadas, como a colega mencionava, porque, sendo mães, elas não poderiam errar, né? Elas teriam que estar pensando, em primeiro lugar, nos seus filhos e nas suas filhas. Mas no momento em que elas são internadas ou são presas, ocorre um paradoxo, porque o sistema não está pensando nessas crianças, né? Esse sistema não está pensando na proteção desses sujeitos e faz, muitas vezes, uma ruptura, e essa é a regra, né? Uma ruptura dessa mãe com essa criança. E aí as consequências, né? É um ciclo da institucionalização. Muitas vezes essa criança também é institucionalizada, vai para um abrigo, e é um ciclo que não tem saída se a gente continuar sempre pensando por esse viés punitivista. Luciana, você que teve contato direto com os operadores de direito que participaram da pesquisa, talvez possa nos falar sobre essa forma como eles enxergam a questão. O que é que você identificou lá? Nós vimos de uma forma bastante recorrente a utilização da justificativa de que essa mãe é prescindível naquele momento na vida da criança, porque ela já está convivendo com a família, ela já está sendo cuidada pela avó ou pela tia ou por uma outra parente, porque em geral são as mulheres da família que cuidam dessa criança. Então, pois bem, não é que os atores do sistema de justiça simplesmente não apliquem a lei da primeira infância. Eles olham para a lei da primeira infância e fazem uma interpretação de que, se há um familiar tomando conta dessa criança, essa mãe é prescindível na vida dessa criança. Logo, é possível ela ficar no cárcere, é possível ela ficar cumprindo medida socioeducativa e a avó ou a tia vai cuidar dessa criança. Então, nós temos essa situação bastante paradoxal mesmo em relação à interpretação da lei, porque se, por um lado, se valoriza o tempo todo a figura da mãe como uma figura central na vida da criança, e nós temos um conjunto de políticas públicas e um conjunto de programas que, inclusive, reforçam esse lugar da mulher na maternidade, e que eu faço críticas a isso, mas se, por um lado, nós temos esse conjunto de políticas e conjunto de programas que reforçam a figura da mãe na vida da criança, por outro lado, quando esta mulher está dentro do sistema de justiça criminal, ela deixa de ser imprescindível na vida dessa criança, porque o crime, né, essa delituosidade, esse risco à sociedade fala mais alto, né? Então, essa criança, no final das contas, ela não é a prioridade absoluta quando ela circula no sistema de justiça criminal. O que é prioridade absoluta seria, em tese, um perigo à sociedade, e que nós sabemos, de acordo com os dados levantados, que a maioria dessas mulheres que entram no sistema de justiça criminal, elas estão caracterizadas por tráfico de muito pequena quantidade. Paola, do ponto de vista do marco legal da primeira infância e do seu ponto de vista, uma pessoa que lida com direitos humanos, com os direitos de populações minorizadas, por que é que essa visão que muitos operadores do direito têm pode prejudicar, digamos, o desenvolvimento da criança? E como que isso aconteceria? Mas eu peço que você responda daqui a pouco, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. Hoje falamos do descumprimento do marco legal da primeira infância pelo poder público.
Os nossos convidados, ou as nossas convidadas, são Luciana Silva Garcia, pesquisadora e professora do Programa de Pós-Graduação em Direito do IDP, o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. E também Paola Stucker, doutora em Sociologia e pesquisadora no PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Paola, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar para que você aborde agora. Eu lhe pedi que falasse sobre os prejuízos que as crianças, filhas dessas mulheres ou adolescentes que estão privadas de liberdade, sofreriam caso prevaleça a visão que muitos operadores do direito têm em relação à presença dessas mulheres no cárcere. Por que eles estariam errados e que consequência isso traria para a vida dessa família, dessas crianças? Bom, é interessante a gente recordar que crianças e adolescentes são seres humanos em desenvolvimento e que precisam ser prioridade absoluta em termos de sua segurança, de saúde, de bem-estar. E esse olhar para a primeira infância que nós trazemos não é uma forma de dizer que as outras crianças fora dessa faixa etária não mereçam o mesmo cuidado. Mas o marco legal da primeira infância, ele acaba endossando resultados de muitas pesquisas, sobretudo da área de psicologia, de psicodesenvolvimento, que vão falar que essa faixa etária, do 0 aos 6 anos, é determinante, tudo que acontece nessa faixa etária é determinante para o desenvolvimento cognitivo, social, o desenvolvimento de forma geral desses seres humanos. E o ambiente da privação de liberdade é um ambiente que se mostra totalmente inadequado para a segurança, para a saúde, para o bem-estar, tanto das gestantes, das lactantes, quanto das crianças em qualquer faixa etária. E mais, né? Eu acho que o título da pesquisa é um título muito... É muito forte no sentido de, né, colocar expressamente o que nós vimos pelo uso da palavra invisibilidade, né? E essa invisibilidade alcança essa mulher que está no cárcere e alcança essa criança e os familiares que estão fora do cárcere, porque a política de assistência não chega até elas, né? Então, as consequências são, se você não tem uma política de proteção social para essa criança, você não pode esperar que essa criança tenha uma infância saudável, que tenha uma infância plena, aquela infância que nós esperamos que essa criança tenha, porque está previsto no marco da primeira infância, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na nossa Constituição Federal. Então, as consequências, elas são as mais graves possíveis, Guilherme. Bem, e as soluções? Não existe passe de mágica, um estalo de dedos que resolva uma questão tão complexa como essa. Portanto, que caminho seguir? Vocês já adiantaram alguns aspectos que são importantes, mas eu pediria que, de uma forma resumida, Paola, você primeiro, você apontasse caminhos. Como é que o CNJ deve agir, a sociedade como um todo, o poder público? Em poucas palavras, qual é o caminho? Eu acredito, Guilherme, que nós temos que pensar em primeiras infâncias no sentido plural. Pensar que as crianças que são filhas dessas mães privadas de liberdade, elas precisam de uma atenção especial, porque às vezes são vítimas de muitas carências, né, de carências estruturais. Então, a solução talvez não seja a curto prazo, mas a gente precisa pensar numa mudança estrutural, de mais atenção de políticas públicas a essas famílias e pensar na intersetorialidade, da segurança pública com o sistema de proteção social. Não posso me furtar de dizer que a nossa colega Thaís Duarte falava muito sobre a necessidade da gente não pensar só numa melhor infraestrutura das unidades penitenciárias e das unidades do sistema socioeducativo, porque a gente até poderia ter algumas estruturas um pouco mais dignas, mas o ideal mesmo é o mundo da liberdade, com todas as condições estruturais possíveis a todas as famílias brasileiras. Luciana, para você, qual é o caminho? Eu concordo plenamente com a doutora Paola e complemento. Eu acho que nós precisamos, enquanto sociedade, fazer uma discussão séria e sem paixões sobre a descriminalização de certas drogas. Eu acho que precisamos rever a discussão sobre, né, o que tem definido até agora sobre porte de droga, sobre uso,
porque o que nós vemos é que efetivamente essas mulheres, elas vão ao cárcere, sofrem as consequências, e seus filhos mais ainda, pelo tráfico de pequeníssimas quantidades de droga, quantidades irrelevantes, e que seu aprisionamento não leva efetivamente ao enfrentamento do que se considera um tráfico internacional de drogas ou um enfrentamento mais sério, uma política mais séria ao uso de drogas, ao tráfico de drogas no Brasil e no mundo. Então, eu acho que nós precisamos fazer uma discussão muito séria sobre esse assunto e colocar no centro dessa discussão justamente essa mulher, essa juventude que está sofrendo as consequências de uma política de enfrentamento a drogas equivocada até agora. Então, nós temos essas mulheres que são jovens, a juventude que está no centro, aprisionada, né, no Brasil hoje. É uma juventude racializada, são mulheres racializadas, que têm filhos, que têm famílias e que têm sido diariamente encarceradas. Então, nós temos essa oportunidade, o Supremo Tribunal Federal está discutindo o assunto em sede de recurso extraordinário. Então, nós estamos esperando com muita expectativa essas decisões, os encaminhamentos pós-decisão do Supremo, porque acreditamos que essa, sim, vai ser uma medida importantíssima para diminuir essa entrada dessas mulheres e dessa juventude no sistema de justiça criminal. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de Luciana Silva Garcia, pesquisadora e professora do Programa de Pós-Graduação em Direito do IDP, o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, e também da Paola Stucker, doutora em Sociologia e pesquisadora no PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E agora o Link CNJ da Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. Duas comunidades do povo Machacali, no nordeste de Minas Gerais, ganharam um acesso mais rápido e eficiente à justiça. É que o atendimento do Juizado Especial Federal da região se transformou de itinerante em permanente. No município de Águas Formosas, por exemplo, foram firmadas parcerias com órgãos de outras cidades, o que permite a cessão de funcionários. Com isso, audiências e perícias podem ser feitas em locais mais próximos das comunidades indígenas. A plataforma Codex, um repositório de dados do Judiciário, atingiu 144 milhões de processos armazenados. A ferramenta possibilita a formação de bases de dados para o treinamento de modelos de inteligência artificial. O projeto foi desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de Rondônia e depois nacionalizado em parceria com o CNJ. Segundo a presidência do Conselho, não existe plataforma semelhante no mundo com esse tamanho e complexidade. O Conselho Nacional de Justiça rejeita o projeto de lei que propõe a criação de conselhos de notários e registradores. A posição foi informada à Câmara dos Deputados por meio de uma nota técnica. O CNJ considera que o projeto de lei invade competência do Poder Judiciário e afasta a fiscalização dos cartórios e serventias, o que representa violação da Constituição Federal. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal! É com o objetivo de promover o acesso à justiça que o CNJ aprovou a resolução que trata da instalação de pontos de inclusão digital nas cidades, povoados, aldeias e distritos que não sejam sede de comarca ou de unidade física do Poder Judiciário. Já existia uma recomendação a esse respeito, mas agora, com a resolução, o foco é dar um formato mais abrangente e mais efetivo para a política dos pontos de inclusão digital, prevendo a cooperação entre tribunais e a parceria com outras entidades. Saiba mais nas redes do CNJ. E mudando de assunto, o mês do orgulho LGBTQIAPN+, acabou, mas a gente não pode deixar de comentar o quanto esse tema deu o que falar nas redes do Conselho. Durante a última semana, falamos sobre decisões do CNJ e de tribunais superiores que foram instrumentos para milhões de pessoas exercerem sua cidadania no Brasil, como a adoção homoparental, o casamento homoafetivo e o uso do nome social. Confira a série de publicações nas redes do CNJ.
Quer contribuir para o aperfeiçoamento da política judiciária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres? Participe da 17ª edição da Jornada Lei Maria da Penha. O evento, que neste ano acontece nos dias 7 e 8 de agosto, na cidade de Fortaleza, no Ceará, já está com inscrições abertas. Ao final de cada edição da jornada, é produzida uma carta em que são apresentadas as propostas de ação para aprimorar essa política de enfrentamento, e você pode fazer parte desses debates. Inscreva-se e participe. Eu fico por aqui e até a próxima. Agora vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza fala de uma experiência profissional que marcou a carreira dele ou dela. Meu nome é Deomar Barroso, eu sou pai, eu sou esposo e eu sou juiz aqui no estado do Pará, juiz da Vara de Execuções Penais. O que me remete ao tema sobre a infância é um projeto que a gente começou em 2009, no município de Abaetetuba. A gente tem muita dificuldade de identificar se a criança está ou não mentindo quando diz algum depoimento, né, na justiça, e há todo um constrangimento naquela época, havia, da criança depor à frente do advogado, do defensor, do acusado. E aí nós criamos em Abaetetuba, em 2011, o projeto Inocência Roubada. Esse projeto está no Instagram, que é o inocência.roubada, e a gente desenvolveu uma cartilha onde a gente ensina para a criança onde não pode tocar. Que quem pode tocar no corpo da criança é só a criança. Papai e mamãe podem tocar para lavar, mas o corpo pertence à criança. Então a gente informa isso na escola, a gente conversa isso com a criança. Isso é feito pela Secretaria de Educação local do município. E eu converso com os professores para que os professores identifiquem essa criança abusada e empoderam o professor para fazer o Disque 100. E por causa deste projeto, que hoje teve a resolução do CNJ, determinando que fizesse o depoimento, aí mudou de nome, virou depoimento especial. E houve depois a lei, que a lei foi feita pela Rainha Silvia, né? Ela foi feita em parceria com o Instituto da Rainha Silvia, ela fomentou isso no Brasil, ela dialogou com o Congresso, e aí o Congresso fez a lei e criou-se o depoimento especial. E o depoimento especial é muito importante, que os juízes façam isso, ouvir a criança no tempo da criança, do jeito da criança, ali, com toda a paciência e calma, para que a gente realmente tenha um depoimento seguro, né? Um depoimento bem tranquilo. E em 2013 eu fui convidado pela rainha para ir a Estocolmo dar essa palestra. Isso muito me orgulha, que a gente falou do nosso projeto, do Inocência Roubada, lá em Estocolmo. Foi uma experiência que vários países do mundo estavam lá, trocando experiência, mostrando o seu trabalho. Então a gente faz isso. O projeto está em vigor. Na terça-feira última passada eu estava numa escola fazendo o trabalho, quer dizer, a gente conversa com os alunos, né, e depois conversa com os professores. E aí a gente faz isso rotineiramente. Eu tenho uma agenda até o final do ano, de qual escola que eu vou e qual trabalho que eu desenvolver. O que a gente quer? Que isso se espalhe pelo Brasil, que juízes que estão aí nos vendo, que pense, quer fazer esse trabalho, a gente dá todo o know-how para ele lá no próprio Instagram, já tem toda a ferramenta, mas se ele quiser conversar comigo, tem o meu Instagram, o Deomar Barroso, Deomar, D-E-O, Deomar Barroso, e a gente pode conversar, mande mensagem lá que a gente pode dar o nosso know-how também de como fazer isso. É importantíssimo ir fazer essa busca ativa da vítima abusada, ou, se não for a busca, fortalecimento dessa criança e não deixar ser abusada. Eu digo que pedofilia é algo tão sério, que quem não é contra é a favor. É um negócio extremamente sério, que a gente tem que realmente se posicionar e combater esse mal. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora na rádio e na TV Justiça. E até o próximo programa.